Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde e boa noite para quem está assistindo de noite. Então, eu precisei fazer alguns ajustes, né, quanto ao calendário, né, de realização desse crash course, né, a respeito das coisas que são fundamentais, né, na hora de aprender uma língua inglesa, né. Digamos assim, que é algo muito parecido com o que se vê, na verdade, em cursos como inglês instrumental e etc. Então, eu espero desde já estar acrescentando algo mais na formação de vocês, assim como esses conteúdos, eles são importantes para mim, né? E eu sempre revisito, né, esses conteúdos, né? Porque eu acredito que vale a pena revisitar e sempre estar treinando, inclusive no dia a dia, para tornar nossas nossas vidas mais fáceis, né? Na hora de estudar, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre skimming, scamming, né? Skimming and scanning, né? Que são técnicas de leitura, tá certo? E resolução de questões. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bem? E qualquer dúvidas, podem deixar aqui nos comentários embaixo, ou então, se preferirem, lá na plataforma mesmo, vocês podem enviar os comentários de vocês, tá joia? Vamos embora. E nesse vídeo, além de a gente tratar do skimming e scanning, vou trazer para vocês algumas discussões que são desde já tratadas, né, no nosso curso, né, desde se não antes, né, disso na questão dos vestibulares, né, que a gente faz, o Enem, por exemplo, né, que é essa importância que um segundo idioma tem para a nossa vida, né, não somente para estudar, passar num curso ou passar, né, no Enem, mas também para todo e qualquer outro contexto de nossas vidas, né? A importância da leitura, da escrita, o exercício da fala e, sem dúvida, aprendermos a ouvir, o quanto que essas quatro coisas elas são fundamentais na hora da aprendizagem, né? Tanto de um idioma, inclusive até para um bom relacionamento com as pessoas, são coisas que são fundamentais, né? Finalmente vamos falar de skimming e scanning. Vou também deixar um vídeo aqui abaixo na descrição para que vocês possam ver como que realiza isso na prática, tá certo? Que eu vou tentar explicar da forma mais inteligível possível, mas caso vocês tenham mais alguma dúvida, o vídeo ele com certeza vai dar vai ser aquela cereja do bolo, tá certo? Do Educa Mais Brasil, que é fascinante o vídeo, né? Explicar algo muito que às vezes parece uma coisa muito, né, assim, muito complicado, quando na verdade até quando eu já ensinei isso para outros meus alunos, né, que além de ser aluna da UFPB, eu dou aulas e eu já ensinei isso para os meus alunos. Aí eles falam: a tia Ruth, eu já fazia isso aqui, mas eu não sabia que tinha um nome. Então, muito provavelmente isso pode acontecer com vocês, tá bom? E vou deixar também um desafio para que vocês realizem, tá certo? E depois coloquem aqui nos comentários ou lá na plataforma, tá certo? O que é que vocês acharam, tá bom? Das questões. E, e aí a gente vai promover também aquela discussão e em seguida vou começar a nossa aula de fato. Até às vezes parece um pouco boba, né, essa discussão, mas quando a gente fala, né, o, a importância, né, o porquê que a gente tem que aprender um segundo idioma, né, e aí às vezes a gente pensa em mil motivos, mas a verdade é que todos eles podem, né, se resumir em transformar a nossa vida, né, através do contato com uma cultura diferente, né? Quando a gente se depara com algo que é alienígena, né, para a gente, algo que é diferente, que foge daquilo que a gente vê todos os dias, a tendência é que a gente aprenda, né, com essas diferenças, né? E sobretudo se a gente for falar da importância do inglês, né, que aqui é o caso, né? Então, para questões de mercado de trabalho, para lidar com pessoas estrangeiras, né? O mundo está cada vez menor,
com os adventos de tecnologia, né, de comunicação, ou então até na própria convivência mesmo com pessoas estrangeiras, né? Às vezes acontece você encontrar um polonês, né? E aí conhecer uma pessoa, sei lá, da China, você não fala mandarim, tampouco polonês, mas certamente vai saber se comunicar com essa pessoa em inglês, né? Que aí toda essa questão do quão é destacada a língua inglesa no mundo é justamente porque ela está intrinsecamente ligada ao poder que os países que falam esse idioma elas têm no nosso mercado mundial, né? Então, assim, justamente eu costumo até conversar com as pessoas, né? Muito em breve, o mandarim vai se tornar tão importante quanto o inglês, né? Porque, né, assim, não é tão fácil quanto aprender inglês, mas certamente por causa da ascensão da China, que é crescente, sobretudo, mesmo na pandemia eles conseguiram gerir, né, as suas economias, a política, né, na verdade já é muito bem concisa lá, devido a outras coisas que vão para outro vídeo, são temas para outro vídeo. Então, de fato, né, a importância de um segundo idioma para a nossa vida sobretudo para trabalho, a gente tende a se destacar, né, no mercado de trabalho, a gente tende a se destacar nos nossos círculos de amigos, né, e aí eu vou explicar o porquê que aí dá ainda mais motivos dessa importância do inglês como um segundo idioma. Já aqui ao lidar, né, com essa estatística da Cato, né, que foi uma pesquisa publicada em 2019, que ela vem com esse gritante e alarmante número de que apenas 5% dos brasileiros têm o inglês como um segundo idioma e apenas 3% dos 5% que são fluentes no idioma. Então, assim, isso nos torna cada vez mais diferenciados à medida que a gente vai estudando, se profissionalizando e, né, se tornando fluente, né, na língua. Isso faz com que a gente se torne, né, de uma forma bem marxista, digamos assim, é uma mais-valia, né? A nossa mais-valia, ela, né, tende a ser um pouco mais cara, né, que os demais, né? Assim, apesar de que quando a gente nota, né, inclusive também foram um dos destaques dessa pesquisa que o Portal Cato fez, é que há empresas, né, tanto públicas e privadas, que elas tendem a promover esse estudo, né, esse ensino, tanto para questões de pós-graduações, como também para o estudo de idiomas, né, porque as empresas inteligentes, elas estimulam, né, o seu capital humano a se profissionalizar, né, para que com eles a empresa tenda a crescer também e estimula também com a remuneração. Né? Então, aumentam, né, essas empresas públicas e privadas, elas tendem a aumentar até 52% a remuneração dos profissionais que se mantêm comprometidos com a sua constante profissionalização. Então, em outro lado, isso aí eu acho que até a professores de inglês aqui também, ou de outros idiomas, até inclusive do próprio português mesmo, né? Que o ensino, né, dos idiomas de uma forma geral é muito visto como uma coisa chata de se aprender, né? Que aí acontece também a própria estrutura mesmo das organizações, né, das escolas, às vezes acontece, né, na esfera privada, mas sobretudo a defasagem que há nas escolas públicas, elas tornam tudo ainda um pouco mais difíceis. Entretanto, quando a gente nota os fatores animadores, que é essa questão de se diferenciar, e também há o estímulo, né, de remuneração aos profissionais que cada vez se capacitam, eu acho que a gente sempre tem que ver as situações como o copo meio cheio, né? E cada vez enchendo, né, com mais profissionalização, no nosso dia a dia ao tratar com os alunos, né, de tornar a disciplina, né, seja ela português, inglês, espanhol, francês, não importa, que ela seja um pouco mais acessível a esses alunos, né, com as metodologias de ensino.
né? E aí há metodologias ativas, né? E com a participação do aluno, né? Também tem a questão da sala de aula invertida, né? A qual a gente deixa que o aluno ele seja o protagonista da própria aprendizagem, né? Então, cabe a nós, enquanto futuros professores, né? Estimularmos, né? Os nossos alunos a entender, né? A importância que aquilo tem para eles, né? E torcer para que eles, né, realmente assimilem essa discussão, né? Essa importância, né, do estudo de idiomas, seja mais uma vez português, espanhol, francês, alemão, né? Fazer com que eles tenham essa identificação e percebam, né, a devida importância. E agora vem o assunto polêmico, né? Como que a gente chega na fluência, né? Ah, Ruth, pelo amor de Deus, já passei minha vida todinha estudando inglês na universidade, até no colégio, mas até hoje nunca consegui aprender, né? Então, realmente, a questão da fluência, né? Ela é justamente quando à medida que você vai aprendendo o idioma, você percebe que você consegue falar aquilo que você está aprendendo e diferenciar, por exemplo, daquilo do que é certo e que é errado na hora de falar, e também, mesmo que esteja até inclusive falando errado, que você perceba que a outra pessoa, né, o destinatário da mensagem que você está emitindo, ele consegue entender, né? Mas é claro que assim como o estudo e ensino e aprendizagem da língua portuguesa, a gente espera que os alunos, né, sempre estejam falando, né, corretamente, gramaticalmente e também na questão fonética, né? Então, por isso que é fundamental bastante estimular bastante a leitura, a escrita por meio de atividades, né, concatenadas com o dia a dia deles, sobretudo também a fala e ouvir, né? Muitos alunos, né, tendem a interromper alguns uns aos outros, né? Até inclusive no dia a dia. Então, fica difícil até inclusive a compreensão da língua portuguesa, né? Já que não às vezes não há diálogos, apenas, né, interrupções um por cima do outro. Então, isso dificulta até, inclusive, né, no jeito que se aprende a língua inglesa, né? Então, não há como você, né, alcançar a tão desejada fluência se, por exemplo, você fala bem, você ouve bem, mas na leitura e na escrita, né, você é um desastre. Né? Esse conjunto de fatores que faz com que você seja realmente fluente, né? E esses 4 fatores eles devem estar em constante exercício. Isso, eu até coloco inclusive a questão de sempre praticar, né, no dia a dia, como dito anteriormente, mas aprender a, a reter, né, a adquirir, na verdade, e reter o vocabulário aprendido, né? Sobretudo, se você está começando agora no estudo da língua inglesa, tente começar a partir daquilo que você faz no seu dia a dia, né? Seja, por exemplo, eu sou estudante, então devo começar o quê? A aprender sobre aquilo que está concatenado à sua realidade de estudante. Eu sou médica, então devo aprender, né, a partir do que se tem, né, a partir do linguajar médico, inclusive no inglês. E também é muito importante, eu não sei se vocês já perceberam, né, alguns alunos daqui do nosso curso que são professores, que a professora tem um medo de falar, né? Ou então eu tenho medo de escrever na lousa, isso acontece bastante. Então, é sempre interessante que haja o estímulo saudável, inclusive né, no seu processo mesmo de aprendizagem, né, junto com seu professor, ou se você é autodidata, que você entenda, né, aquilo que é, entre aspas, de gatilho para você, mas que você possa lidar com essas suas próprias limitações e aos poucos ir superando isso, né? E no caso, para quem estuda com algum tutor, algum professor, sempre prestar atenção a essas dicas, mas eu também coloco um parêntese nesse sentido. É interessante sempre que você seja um aluno desbravador,
né? Por exemplo, sempre observar gramáticas, tirar dúvidas com outros professores. Hoje em dia até existe uma certa quantidade, né? Uma quantidade razoável de vídeos e professores que explicam coisas de formas muito interessantes, diferentes, mas que se complementam, né? Então, tudo isso existe, né? Está aí para que a gente possa incrementar a nossa aprendizagem. É válido também ler bastante, livros em inglês, assistir filmes com legendas em inglês, tudo o que for relacionado à língua inglesa, né? Mangás também, tem gente que gosta, né, desse tipo de conteúdo. Então, tudo aquilo voltado para a língua inglesa é interessante para, mais uma vez, incrementar a aprendizagem e facilitar a fluência e o acesso ao idioma. Já no que tange ao skimming e scanning, né, são duas técnicas, né, na verdade, de leituras, que elas são muito interessantes, sobretudo para quem está estudando para proficiência, seja ela IELTS ou qualquer outra, como o TOEFL e, enfim, né, elas são fundamentais, né, para quando a gente está resolvendo algumas questões, né, se possível aplicar, né, essas duas técnicas, né, que na verdade na verdade eu até pesquisei, mas eu ainda não sei se existe algum teórico que ele trate as duas como uma só, tá? Então, assim, é interessante que a gente, quando vá se debruçar sobre uma questão, né, verificar sempre o que está sendo pedido na questão antes de a gente falar, né, e antes de a gente falar, tomar qualquer juízo de valor e até mesmo ler o texto, né? Não sei se vocês já notaram que os professores muito antigamente falavam que leiam bem o texto, leiam bem o texto, leiam bem o texto, mas às vezes quando a gente observa primeiro a questão e depois vai para o texto, né? A chance assim de você conseguir alcançar e acertar, alcançar um bom resultado e acertar as questões são muito grandes, porque existe até inclusive na própria prova do Enem, provas de mestrado, já cansei de ver, né, de ensinar para os meus alunos, de que, por exemplo, a questão 2, por exemplo, veja na linha 17 qual que seria o significado de tal palavra nesse contexto, assim, né? Então, assim, uma vez que você entende o que está escrito, né, lá na questão, observando a questão de números, de datas, nomes próprios, o autor do texto, né, a fonte, né, a qual o texto foi disponibilizado, né? Então, aí você pratica o scanning na questão, observando o que está sendo pedido, e depois você vai para o texto, praticando o skimming e o scanning ao mesmo tempo, né, fazendo uma leitura rápida, a fim de procurar aquilo que você está buscando. E então, nesse simples gráfico, né, a gente chega à conclusão, né, que o scanning mais o skimming, né, essas duas técnicas que, mais uma vez, eu ainda não sei se existe algum teórico que as trate como uma só ou tem alguma outra denominação, né, essas duas em conjunto, né, não tem como, até você pode praticar uma sem a outra, mas elas estão tão intrinsecamente ligadas que na hora que você aplica uma, na verdade, você já está utilizando a outra e deixando a sua leitura cada vez mais condicionada, mais rápida, mais assertiva, né? Que vá direto ao ponto. Então, sendo assim, para verificar se vocês realmente aprenderam, tá certo? Eu vou deixar aqui no vídeo, tá bom? Algumas questões muito interessantes do Enem, tá certo? Que podem parecer bobas, tá? Mas não se enganem, tá bom? Lembre-se de praticar o skim scanning, observando o que está sendo pedido, e depois verifiquem no texto aquilo que é necessário para responder a questão, tá bom? As questões vão aparecer no vídeo, vocês dão um pausezinho, tá bom? Resolvem a questão e compartilhem suas respostas lá no Moodle para a gente poder debater, tá certo? Vamos lá.
Bom, pessoal, é isso aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da atividade, tá certo? Das atividades e também do vídeo. Espero que mais uma vez venha a acrescentar na formação de vocês enquanto profissionais. E também estou aberta às suas opiniões, inquietações, tá certo? E mais uma vez, obrigado pela audiência. E em breve vai ter mais novo vídeo, tá bom? Tratando sobre um novo assunto. E mais uma vez, não esqueçam de fazer os exercícios e compartilhar lá no Moodle, tá bom? Um abração para vocês. Have a nice day and a very good week. Bye bye!